temos de Corazim da época de Jesus? Absolutamente nada. Mas, esse lugar chama Corazim. Corazim é mencionado nos Evangelhos. Tudo que vemos aqui da época bizantina. Mais ou menos dos séculos 4, 5 mais ou menos. E os restos arqueológicos que vocês viram aqui, que está tudo em basalto. Basalto é uma pedra vulcânica, ou seja que aqui há muitos anos tinha um vulcão. Saiu lava e a pedra, que quando a lava entra em contato com a atmosfera, vira essa pedra que vocês veem aqui. Quantas vezes não tem alguns buraquinhos assim, né? Que dá saída do vulcão. Agora, Corazim, como já mencionei, está mencionado também no Talmud, ou seja, que era uma cidade importante e a prova arqueológica é contundente de que era um lugar, um assentamento judeu muito claro. Isso porque depois na volta a gente vai ver uns mikve, que falamos de mikve, que significa mikve, são banhos rituais, banhos de purificação, ou seja, não era um banho de higiene. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente visita no deserto da Judeia. Mas aqui, quando vocês veem uma mikve, um banho ritual, vocês já sabem que é um assentamento judeu. Não tinha estrelas de Davi, não tinha... Não, é mikve. Tem mikve porque é judeu seguro, 100%. Ok? E aqui a gente vai, na volta já, para vocês alguns exemplos de mikve. E estamos aqui numa sinagoga da época bizantina, porém alguns dizem que talvez estava construída na sinagoga da época de Jesus. No caso, tiver aqui uma sinagoga na época de Jesus. Tem alguns que falam que tem restos aqui dessa época, mas basicamente o que vemos aqui, restos arqueológicos da época bizantina. Ou seja, que já na época bizantina tinha um lugar bastante rico, né? Porque também foram encontradas várias casas aqui, tem casas gigantes aqui, de vários metros quadrados. E o particular dessa sinagoga, vocês vão dizer quando a gente entra. Eu estou aqui, vamos atrapalhar aquele grupo. Quando a gente entra na sinagoga, vocês prestem atenção à decoração de cada detalhe. Né? E pensem o mandamento da Torá que diz: não fará, não sei como em português, mas não fará imagens Imagens esculturas. Isso. Não esculpir nada. Por isso que hoje em dia vocês vão para uma sinagoga, vocês não veem pinturas, não veem retratos, não veem estátuas, não existe isso. No Islã também não existe isso. Então, mas prestem atenção o que vocês veem aí. E outra coisa que já avisei que íamos falar sobre o conceito da cadeira de Moisés. Alguém sabe que é cadeira de Moisés? A pedra de Moisés, ou cadeira de Moisés, ou cadeira de Moisés. Alguém sabe explicar? É o conceito da sinagoga, né? Isso. A verdade, né? Já vamos ver de que se trata, mas eu quero dar um exemplo. Quando a gente fala da cadeira de Moisés, eu quero dar um exemplo. Como vocês leem os Evangelhos, o Novo Testamento, a Bíblia no geral, e tem versículos que não dá para entender. Não tem sentido, até que você entende o conceito e você vê isso, por exemplo, aqui. Okay? Então, tem muitos versículos, e tenho certeza que todos nós lemos, e não faz sentido. Certo? Aí temos que ver, entender. Eu vou, em um exemplo, tem uma frase disso, uma imagem vale 1000 palavras. A decoração da sinagoga. Estou vendo aqui. Estão mexendo algumas coisas aqui. Prestem atenção alguns exemplos. Na verdade, que a mulher me falou que mexeu em tudo, agora estou meio perdido aqui. Estamos fazendo uma refação aqui.
Mas basicamente, o que nós vemos aqui, gregas, de mitologia grega, contrário 100% ao judaísmo. O judaísmo proíbe imagens. Eu queria mostrar a imagem de uma medusa, eu não sei onde colocaram, mas a placa está aqui. A medusa é uma imagem da mitologia grega. Impossível que vocês vejam isso numa sinagoga. É uma imagem pagã, é sei lá, um pecado, tudo que. Mas como no século V tinha uma sinagoga que tinha imagens, inclusive podemos ver alguns elementos greco-romanos na arquitetura. Como se explica isso? Alguém quer pensar como de repente uma sinagoga temos imagens pagãs? Não, eram muito rígidos e estritos no cumprimento dos preceitos. A resposta está na influência. Por exemplo, tem sinagogas hoje em dia do movimento reformista conservador que não tem órgão. Pessoal, tem órgão. Pessoal, isso é uma igreja. Agora, o que faz um elemento que é clássico de uma igreja dentro de uma sinagoga? Influência. Cultura. Você está, sei lá, na Europa e você vê isso, acha legal, vamos colocar isso também, isso é bom. Então aqui era decoração. Legal, vamos fazer uma sinagoga de luxo. Então vamos colocar a imagem de Medusa. Não tinha uma função de culto, mas uma função de decoração. Tem uma história no Talmud, onde tinha Rabino Gamaliel, não lembro qual, era um pai, um filho, neto, uma história que Rabino Gamaliel está em Aco, e ele vai para um banho, sabe esses banhos tipo sauna, banho romano, né? E quando ele entra tem uma imagem de Afrodita. Aí vem o Rabino Gamaliel entrando a um banho, tem uma imagem de Afrodita. Foram lá os discípulos: Rabino, o que você está fazendo com a imagem de Afrodita? E ele respondeu: eu não estou indo a Afrodita está vindo para mim. Quero dizer, eu estou aqui, estou entrando no banho, não estou indo a adorar a Afrodita de uma estátua. Ou seja, ela que veio, eu não tenho nada a ver. Mesma coisa aqui, é uma decoração, não tem nenhuma função ritual. Hoje em dia, pensar uma coisa assim seria uma loucura. Seria, principalmente o judaísmo ortodoxo, jamais permitiria uma imagem com uma medusa e outra. Agora bem, esse é o prato principal. Essa é a cadeira de Moisés. Essa é uma cópia, por isso eu consigo tocar. Original no Museu de Israel. Quase todas as peças importantes que podem ser roubadas, ou seja, uma coluna ninguém vai roubar, é difícil, então não vai ter no Museu de Israel. Mas uma coisa assim pode ser fácil de roubar, então o original está no Museu de Israel. E agora eu vou ler Mateus 23. Falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Agora, se eu leio, estou agora no Brasil, leio uma coisa assim, que é essa cadeira de Moisés. Então, o que quero dizer, pessoal? Para ler a Bíblia bem, tem que saber um pouco de história, um pouco de hebraico, um pouco de geografia, um pouco de arqueologia, um pouco de sociologia. Não estou dizendo muito, mas um pouco. Antropologia, com certeza. Agora, prestem atenção, a cadeira de Moisés é uma cadeira que estava em sinagogas, e foram encontradas várias cadeiras de Moisés. Em Engedi foi encontrada uma, que talvez se a gente tiver tempo a gente passa por aí. Aqui foi encontrada outra. Em vários lugares era uma cadeira que estava na sinagoga, que era para os, vamos dizer, cadeira VIP. Para aqueles, vamos dizer, os respeitados da comunidade. Ainda Então, hoje tem, era isso que eu estava pensando. tem hoje em Nas dia, igrejas tem não uma bota cerimônia aquelas onde se cadeiras pra destacam arrumar aqueles que são mais comprometidos com a comunidade,
Mas cadeiras de Moisés, como conceito, não, mas tem coisas parecidas, vamos dizer assim. Mas catedra, inclusive a palavra catedra de Moshe, a palavra grega catedra. Cadeira, catedra, não, cátedra. Vocês sabem o que é uma cátedra? É uma cadeira. De onde que vem o nome Moisés? Por que Moisés? Porque... Ah? É uma expressão tirada das águas. Moisés sim, mas e no egípcio é hebraico, ou seja, uma leitura hebraica. Egípcio é outra coisa, mas cadeiras de Moisés, que você conta na Bíblia que Moisés julgava o povo sentado numa cadeira, certo? Então chamou, milhares de anos depois, cadeiras de Moisés, aqueles que sentavam para os VIPs da comunidade. Então Jesus está dizendo, não sejam como os fariseus e os escribas que se sentam na cadeira de Moisés para aparentar que são os grandes VIPs, e na verdade não fazem nada. Então, pessoal, se vocês querem entender bem a Bíblia, não só tem que vir aqui, entendê-la, mas também estudar além do que está escrito na frase simples. Não apenas ficar... Muitas vezes não entendemos, pulamos. Vamos lá. Mas se vocês fazem Google, eu não sei em português, tem muito material sobre isso, em inglês com certeza, em hebraico também, vão encontrar muita pesquisa sobre esse conceito catedra de Moshe ou cadeira de Moisés. Essa cadeira é sempre o mesmo padrão ou tem que ser igual? Não, mais ou menos uma cadeira. Mais ou menos. Mas é Aqui, por diferente. exemplo, eles colocam também, né, todo tipo de decorações greco-romanas. E está escrito o nome da pessoa que doou. É muito normal. Até hoje em dia, exatamente. Não, eu digo Até porque hoje em pode ser dia. encontrado vários tipos de cadeira. Por que essa era de Moisés? O nome, cadeira de Moisés. Ela tinha que ser quadrada? Tinha que Não, ser... não tem um desenho. Né, que tinha um plano, olha, esse... Ah? Ninguém sabe. Não é um design, é um lugar, uma cadeira, onde os mais respeitados da comunidade sentavam no dia da oração, ou da leitura da Torá, ou de uma festividade. A associação, Jesus falou que ai dos escribas, dos fariseus, eles podem sentar nessa cadeira de Moisés, onde eles exercem autoridade, são hipócritas. Quando acharam nessas sinagogas próximas da época de Jesus uma cadeira disso aí, associaram, claro, só pode ser essa aí. E Jesus chamou, ela chamou de cadeira de Moisés. O conceito da cadeira de Moisés também aparece no Talmud. Ou seja, vejam, pessoal, eu quero esclarecer uma coisa. Os evangelhos são livros judeus 100%. Se vocês querem entender os evangelhos, tem que entender judaísmo. Se querem querem entender os evangelhos, tem que ler um pouco de Talmud, que é leitura ou comentário sobre a Bíblia hebraica. Ou seja, se eu quero entender realmente o contexto histórico, sociológico da época, eu tenho que entender um pouquinho mais, por exemplo, que é uma sinagoga. A gente vai visitar amanhã a sinagoga de Cafarnaum, que é mais, vamos dizer assim, mais especial, é a maior sinagoga também que foi encontrada. Mas temos que entender o que significava a sinagoga, para que servia. Porque porque Jesus vai para as sinagogas. Ele vai fazer o que nas sinagogas? Tem um monte de vezes que Jesus está nas sinagogas. Fazendo o quê? A gente vai falar sobre isso amanhã. Porque amanhã, porque a gente vai estar em Cafarnaum, que tem várias cenas de Jesus nas sinagogas de Cafarnaum. Em Corazim, não sabemos se Jesus visitou. Só o doutor Nogueira tem provas. Por que eu sei que Jesus esteve em Corazim, aqui, e muitas vezes? Porque ele fez muitos milagres. Exatamente. Quando ele amaldiçoa a cidade, ele diz, porque se Ciro e Sidom tivessem feito os milagres que ocorreram aqui, muitos teriam se convertido. Então, ele estava afirmando que tinha passado em Corazim e tinha feito muitos sinais também em Corazim. Porque ele tem razão. Betsaida ele esteve, e a Bíblia fala dele lá em Betsaida. Tem um milagre único de Jesus em Betsaida, mas vai ver isso amanhã. Inclusive Filipe e André, discípulos de... Só uma coisa, Ariel. E Moisés morreu no 13º ou 14º século antes de Cristo. Tá certo? A sinagoga vai surgir muitos anos depois. Para que você não fique com a ideia
de que em cada sinagoga tinha uma cadeira dizendo essa é a cadeira de Moisés. Não existia isso, irmão. O que Jesus disse foi o seguinte, olha, vocês líderes das duas maiores seitas judaicas, fariseus e saduceus, vocês se intitulam portadores do mesmo direito, das mesmas características do meu profeta Moisés que eu já levei. Entretanto, vocês não têm absolutamente nada a ver com a responsabilidade diante das minhas leis, dos meus mandamentos. Vocês são filhos do diabo, está lá em João capítulo 8. Então Jesus o quê? Condenou, desaprovou. Para que ninguém saia daqui dizendo, ó, lá na sinagoga tem uma cadeira que o mestre sentava achando que era a de Moisés daquele tempo, porque não existe isso. É uma linguagem para descrever uma realidade espiritual e uma realidade física, temporal. O uso de Jesus de parábolas e de analogias Pronto. é fascinante. É fascinante. É, Muito bem colocado. falamos do semente de mostarda e de outras parábolas, porque é uma forma de exemplificar o povo. Ah, vocês conhecem tal, então é como se fosse tal coisa. Okay? Então, E era uma ferramenta comum. Sim, na pedagogia pessoal, nós temos que correr um pouquinho, vamos passar agora pela micro e temos que ainda